Ó, nesse vídeo eu vou te ensinar a única coisa que realmente faz com que as mulheres sintam a sua falta de uma maneira brutal através de um apego que elas vão criar em você. Sério mesmo, essa é a única coisa, cara. Esquece tudo que você vê nesses canais, nessas firulas, etc. Esquece, essa é a única coisa e não tem complicação. É a coisa mais simples, científica e natural do mundo, sem firula, sem pegadinha, sem enrolação. Essa é a única coisa, é a porra do único conhecimento. Mas antes, vamos fazer uma troca aqui. Você sabe que o conteúdo vai ser de alto patamar, vai ser de valor. Eu vou entregar algo para você que vai mudar alguma coisa em você, na sua mentalidade, seu modo de agir, no seu comportamento, a partir de amanhã no seu dia a dia. Então vamos fazer essa troca? Deixa aqui nos comentários o bruxo, tô com você. Deixa o seu comentário e deixa seu like. Essa é a troca. E agora eu vou entregar para você a única coisa que faz realmente as mulheres se sentirem atraídas e sentirem a sua falta de uma maneira brutal. Bom, a masculinidade e a feminilidade, os dois polos em si, né? Que é muito além disso, na verdade, são duas energias. A masculinidade e a feminilidade, elas não pertencem aos seres humanos, tipo, não pertencem às pessoas. A masculinidade e a feminilidade, as duas energias, os dois opostos que se completam, elas já existem há muito tempo antes da própria vida ser vida aqui no planeta. A masculinidade e a feminilidade são duas energias da própria natureza. E essas energias, elas estão presentes em tudo, em sistemas, em padrões, em comportamentos, em ecossistemas, em tudo. A masculinidade é uma energia da natureza mais agressiva, mais imponente, mais arrogante, mais pra cima, né? É mais predadora, digamos assim. Essa é uma energia masculina, e a energia feminina é uma energia mais receptora, mais cuidadora, mais delicada, até mais submissiva, né? Então essas energias masculina e feminina é a porra do yin yang lá, você sabe, né? Isso é da vida mesmo, é da formação da natureza. Isso não pertence aos seres humanos. Isso está manifesto em nós, a masculinidade e a feminilidade. Os dois polos, as duas energias, os dois polos que se completam um no outro. Então eu tô tendo que passar essa base aqui para você, porque isso é a base da base, é o básico do básico, para você entender que a questão da atração sexual é somente uma questão desses polos. O que gera a atração sexual é o quão o outro polo é mais polarizado no oposto. É o quão o masculino é polarizado no masculino e o quão o feminino é polarizado no feminino. A atração sexual é unicamente e somente uma questão de polos. Então, como a energia masculina ela é mais agressiva, ela é mais, tudo é mais para cima, tudo é mais imponente, né, nas características da energia masculina. E qual que é o estereótipo masculino? O que é o mais masculino possível? É aquele comportamento do homem, do macho, do troglodita, né, do homem das cavernas. Em si, o homem das cavernas, e isso eu gosto de sempre dar essas aulas aqui de uma maneira bem grossa, sem muito pudor, de usar essas palavras como se você estivesse lendo um livro de biologia, de ciências. Eu gosto disso, porque é cru, né? É o mais cru possível para se absorver. E quanto mais cru, quanto mais verdade tiver, aquilo fica mais claro na sua consciência. Então, o que eu vou te entregar aqui agora, cara, tem que ser aplicado, tem que ser levado na sua vida, no seu dia a dia, tem que ser imposto na sua mentalidade de uma maneira muito, mas muito ponderada, de uma maneira extremamente madura. Por quê? Porque tudo isso, ao mesmo tempo que é o estereótipo masculino, é o símbolo da energia masculina, se você não tiver ponderância, se você não tiver maturidade, isso se torna a porra de uma arma e não vai te dar resultado nenhum. Então tem que ser ponderado e tem que ser uma pessoa cabeça aí para seguir uma linha de raciocínio de ajuste
né, de equilíbrio, digamos. Então vamos lá. Uma linha de comportamento estereotipado no masculino é aquele levíssimo, mas bem levíssimo teor de arrogância. Mas essa arrogância é como se fosse aquele dedinho de tempero que você coloca na comida. É isso aí, que é essa arrogância aí. É a famosa arrogância masculina, orgulho masculino, e tem que ser bem ponderado. A superioridade masculina, o teor de ogrice, aquele cara ogro. Só que, repetindo, eu vou ser chato nessa porra mesmo. É com ponderância, caralho. Você tem que saber usar essa porra aí. Valeu? Às vezes, mas bem às vezes, muitas vezes mesmo, até ser um pouco grosso. Por que eu tô te passando tudo isso? Porque tudo isso aí provém do quê? Tudo isso provém de energia masculina, tudo isso é potência masculina, tudo isso é polo de homem mesmo. E por mais, mas muito por mais que algumas, né, não são todas também mulheres que dizem não gostar disso, quem tá dizendo isso na verdade não é elas, né? Quem tá falando isso é o ego feminino. E tudo bem, é o ego feminino, beleza. Mas não importa muito o que o ego feminino quer. É quase que irrelevante, assim, só tem uns 10% de relevância o que o ego feminino deseja, almeja. Você sabe muito bem que o que elas falam não condiz nunca com o que elas fazem na prática, né? Todo mundo sabe disso, você já tá cansado de saber. Então, isso quem fala é o ego delas. O instinto busca outra coisa, que é a potencialização do masculino. É aquele cara que exala mais energia, mais presença, né? Mais feromônio de macho. E como é que exala isso? Como é que passa esse símbolo, transmite essa energia? Através disso de tudo que eu tô falando para você. Essas características de energia de macho fecundante, masculinizadas, mas com ponderância, valentia, agressividade na hora de fazer as coisas, mostrar força, potência. Essas características são também de suma importância, são exclusivamente, diretamente, naturalmente da energia masculina. Isso aí você já sabe também, mas é bom eu estar forçando isso aqui, reforçando isso aqui para você. Essas características têm lá sim as suas importâncias nos devidos momentos nos quais você tem que mostrar isso, tá? Roupa Bruxo, recadinho aqui rapidão, 20 segundos. Você quer aprender esse estereótipo masculino passo a passo em aulas mais profundas e mais avançadas, onde eu pego na sua mão e mostro para você o caminho para isso? O meu treinamento Imã de Mulher está aqui na descrição, disponível no primeiro link, e é o treinamento de sedução mais bem falado e mais bem aprovado da internet da atualidade. Então, se você quer aprender tudo isso de uma maneira mais avançada e mais profunda, passo a passo, o link do Imã tá aqui no primeiro link da descrição. O recado foi esse, tamo junto. Inclusive, esse conhecimento, claro, de uma outra maneira, tá todo lá mastigadinho, arroz com feijão, no próprio livro do Rollo Tomassi, né, que é um cara que estudou muito sobre isso, 25, 30 anos da vida para ir lá e fazer uma obra, que é o The Rational Male, e deixar tudo isso o mais bem explicado possível. Essas características de energia masculina que eu tô te falando. E também um outro cara que deixou isso explicado, e eu posso até falar aqui de uma maneira poética na qual ele fez isso, e na qual eu sou muito admirador, é o Nessan Halita. Ele deixou bem discernido essas características da energia masculina completa, em várias obras dele, principalmente da obra Reflexões Masculinas, e tá lá, você pode pesquisar em qualquer lugar na internet, tem de graça. Cara, ele deixou isso explicado, as características, o padrão de comportamento, a ponderância do homem, a maturidade, de uma maneira, velho, poética. Ele deixou de uma maneira artística isso explicado. Então eu virei muito admirador do jeito, da abordagem que ele deixou isso pra gente consumir. E aí o que que acontece? Existe até aquele ditado feminino lá, que o cara chega e pergunta, como fazer uma mulher se apaixonar por mim? Claro que isso aí é tipo uma sátira, uma brincadeira, mas é um ditado popular feminino.
Aí a menina fala, seja idiota, né? Os caras que maltratam é os que elas correm atrás, etc. Tipo o estereótipo de Charlie, digamos assim, mas não é exatamente isso. É porque, como a maioria das pessoas, homens e mulheres, todo mundo no geral, não tem o conhecimento aí discernido da dinâmica de gêneros, dos opostos, da energia dos gêneros, né? Tudo isso se transforma em piada, em brincadeira, né? Mas esse cara idiota na qual elas falam, muito entre aspas idiota, é esse cara que eu tô falando aqui. Às vezes grosso, às vezes troglodita, ogro, etc. E por que a mulher se apega a esse tipo de homem? Porra, porque já tá falando, você mesmo já sabe a resposta. A atração sexual é o complemento da natureza, é o homem sendo homem no polo máximo. E quando o cara tá no polo máximo, faz com que a mulher chegue no polo máximo feminino dela. Ela se sinta mais feminina, mais receptora, mais frágil, digamos assim, por causa da proteção masculina. Inclusive, tem até uma informação científica que as lágrimas da mulher, quando a mulher chora na nossa frente, as lágrimas dela, quando a gente vê, diminui o nosso nível de testosterona para que a gente entre em consenso com ela, para a gente manifestar a proteção masculina na mulher. E aí ela se sente protegida, ou seja, ela se sente no polo feminino, e a gente protegendo ela se sente no polo masculino. A gente se sente mais macho protetor, mais líder, né? Mais capacitado como homem. Então, cara, não tem nenhum segredo. Essa porra que ficam inventando aí na internet, isso aí é mídia, né? Mídia. De firulas, né, pegadinhas, etc, enrolação, baboseira do caralho, de canal de YouTube, daquela sedução, não é sedução não, aquele encantamento vagabundo, né, no qual vocês estão acostumados aí, vocês sabem quem produz esse tipo de conteúdo baixíssimo aí, fútil pra caralho, firulas, né, cara, isso tudo é inútil, tá, é inútil. Se você seguir a porra do estereótipo, a própria natureza oferta isso pra gente. Pronto, valeu, pronto. Essas características aí de macho alfa, né, de macho protetor, de homem mesmo, do polo masculino, já fazem mais do que o suficiente com que a mulher se sinta protegida por um homem forte, seguro de si, líder de bando, etc. Por causa da energia da porra do próprio estereótipo, o próprio símbolo em si. Conversa com o subconsciente dela e o símbolo feminino dela que ela está se manifestando por sua causa, no máximo também conversa de volta com o seu estereótipo. Isso aí é uma coisa da natureza, tá? Enfim, não tem segredo, é só seguir essa porra à risca. E no fundo, mas bem no fundo, elas gostam sim daquele comportamento com leve teor de ogro, de troglodita. Gostam sim, porque isso faz ela se sentir segura, faz ela sentir que ela tá do lado de homem mesmo, saca? Homem mesmo, com bola, com testículo, de homem que é macho mesmo, que veste calça, sacou? Então no fundo, elas gostam sim, principalmente aquelas com estereótipo mais de princesinha, assim, tipo Patricinha de Beverly Hills, que você olha e fala, nossa, deve ser sensível, etc. Barbie, não. Essas são as que mais gostam, tá? Eu falo isso por experiência própria. E se você já passou por isso, você também sabe do que eu tô falando, sabe muito bem. E sim, esse é um mero e simples segredo também para roubar o lugar da porra do playboy lá, da moto, que acha que tá fazendo alguma coisa, mas não tá fazendo porra nenhuma. Ele só está sendo aproveitado pela própria mulher que ele está querendo impressionar, né? A interesseira, ou a não interesseira também, pode ser. Mas ele não está fazendo porra nenhuma. Então, simplesmente exerça o instinto de homem protetor e você vai roubar o lugar desses caras ridículos aí. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa seu like. Não gostou? Deixa aí seu dislike também, não tem problema. É um termômetro para eu saber o quanto você está gostando ou não dos meus conteúdos atuais, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo, sucesso, um abraço e tamo junto.